Pessoal, de acordo com o DSM-5, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, editado e publicado pela Associação Norte-Americana de Psiquiatria, a desatenção, um padrão consistente e contínuo de desatenção, é um dos sintomas principais de um quadro clínico muito famoso chamado transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Mas qual que é o problema do DSM? É que ele fala de desatenção, mas não informa o clínico, o psicoterapeuta, o psiquiatra, o profissional de saúde mental que está fazendo uso desse documento. O DSM não informa esse profissional sobre a gênese da desatenção e também não informa sobre a gênese da impulsividade e da hiperatividade, que são outros sintomas básicos do quadro do TDAH. E por que que isso é um problema? Por que que não informar a gênese desses sintomas é um problema? Porque a gente pode estar falando de quadros clínicos muito diferentes que apresentam uma caracterização clínica semelhante. O que eu estou querendo dizer com isso? Deixa eu falar em termos mais simples. Eu posso ter 10 pessoas que são desatentas, que têm muita dificuldade de concentração, que têm muita dificuldade de prestar atenção em detalhes, que parece que estão o tempo todo no mundo da lua, que esquecem coisas com facilidade, que não conseguem ficar ali 50 minutos assistindo um episódio de uma série sem prestar atenção em outras coisas, sem desfocar. A gente pode ter 10 pessoas que têm esse mesmo sintoma, mas a origem desse sintoma, ou seja, a causa, o que levou aquela pessoa a ter aquela dificuldade de concentração, a origem do sintoma pode ser muito diferente. E aí, se eu considero que todos esses casos são exemplares de uma mesma categoria clínica, eu posso cair no gravíssimo equívoco de passar a mesma prescrição terapêutica para esses 10 casos, sendo que, na verdade, eles têm origens diferentes. De repente, um psiquiatra pode recomendar para essas 10 pessoas que apresentam esse padrão consistente, contínuo de desatenção, um medicamento como a Ritalina ou o Venvance, por exemplo, sendo que, na verdade, muitos daqueles casos de desatenção não precisariam de remédio, não serão resolvidos com medicamentos. A partir da minha experiência clínica de mais de 10 anos, atendendo muitas pessoas que apresentam dificuldade de concentração, a partir da minha própria experiência pessoal e a partir do meu estudo teórico, eu cheguei a uma hipótese. A hipótese de que, na verdade, existem 3 tipos básicos de desatenção. A desatenção induzida, a desatenção neurótica e a desatenção propriamente dita. Sobre isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje. Bom, para você que não me conhece, o meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista, tenho doutorado em psicologia clínica. Seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. Bom, pessoal, vamos lá. Muitas pessoas na contemporaneidade se queixam de que têm dificuldade de concentração, têm dificuldade para focar, têm dificuldade para sustentar a atenção durante muito tempo. E é justamente por essa razão que eu considero que boa parte dos quadros de desatenção que levam pessoas aos consultórios de psicologia, de psicanálise e, sobretudo, de psiquiatria, e levam essas pessoas a receberem o rótulo, a etiqueta de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, muitos quadros de desatenção são provocados, são induzidos pelas circunstâncias contemporâneas. Esse é o primeiro tipo de desatenção sobre o qual gostaria de falar aqui com vocês. Veja, o que é a atenção? A atenção é a função psicológica que nos permite filtrar estímulos. Quando você foca a sua atenção
numa determinada tarefa. Por exemplo, nesse momento aqui eu estou gravando esse vídeo, então eu preciso focar a minha atenção naquilo que eu preciso falar para vocês. Ora, para fazer isso, eu preciso dirigir a minha atenção para essa tarefa e evitar prestar atenção nos vários outros estímulos que estão aqui à minha volta. Estímulos externos e estímulos internos. Nesse momento aqui, por exemplo, tem um aparelho de ar-condicionado ligado, produzindo sobre mim o estímulo do ar frio. Tem uma luz aqui diante de mim, para que a minha imagem fique melhor aqui na tela. Tem as luzes do microfone aqui, ó. Nem estou olhando para elas, mas, evidentemente, elas estão me impactando. Existem vários estímulos à minha volta e existem estímulos também em mim, no meu corpo e na minha própria mente. Enquanto eu estou aqui falando para vocês, estou me concentrando no conteúdo que eu quero apresentar para vocês, vários outros pensamentos estão passando pela minha cabeça. E eu só consigo fazer essa tarefa se eu evitar prestar atenção nesses outros pensamentos e focar a minha atenção naquilo que eu preciso falar para vocês. Então, atenção significa selecionar estímulos, significa filtrar dentre toda a gama de estímulos que nos afetam, do lado de fora e do lado de dentro, aqueles estímulos nos quais eu preciso focar. Nesse sentido, considerando essa explicação do que é a atenção, nós podemos deduzir que quanto maior for essa gama de estímulos, mais dificuldade nós teremos de prestar atenção. Se, por exemplo, eu estivesse aqui gravando esse vídeo e ao mesmo tempo tivesse várias pessoas aqui à minha volta conversando, eu teria muito mais dificuldade para focar naquilo que eu preciso falar para vocês do que nesse momento atual em que não tem mais ninguém aqui à minha volta. Da mesma forma, se eu estivesse nesse momento aqui com dor de barriga, sentindo alguma dor no meu corpo, ou estivesse preocupado com alguma coisa muito importante que eu preciso resolver ainda hoje, é provável que teria muita dificuldade para focar aqui. Porque a todo momento a preocupação ou a dor de barriga chamaria, atrairia a minha atenção. Então eu precisaria fazer um esforço maior para conseguir me concentrar aqui para falar para vocês. Então, quanto maior a quantidade de estímulos, ou quanto mais intensos forem os estímulos que estão nos impactando, mais difícil será focar, mais difícil será se concentrar. Ora, no mundo contemporâneo, você vai concordar comigo com absoluta certeza, nós vivemos numa realidade com uma gama muito grande de estímulos por conta desse aparelhinho aqui. Por conta desse aparelhinho, por conta da internet. A imensa maioria das pessoas não desliga as notificações do seu celular. Estão o tempo todo recebendo novas notificações de aplicativos de redes sociais, de aplicativos de mensagens, de aplicativos de entretenimento. Estão o tempo todo recebendo notificações. Além disso, quando você entra numa rede social, como o Instagram, o próprio YouTube, o Twitter, etc., o que acontece ali? Você é impactado o tempo todo por novos estímulos, o tempo inteiro. Estímulos que não demandam muita atenção. São estímulos breves. Você foca a sua atenção num determinado momento, dali a pouco já aparece um outro estímulo. No seu feed lá do Instagram, se você for rolando, aquilo ali é infinito, não vai parar nunca. Porque sempre haverá novas publicações para você consumir. Então o que vai acontecendo conosco sem que nós percebamos? Nós vamos ficando habituados a receber constantes novos estímulos, seja pela via das notificações, seja pelo formato dos próprios aplicativos. Vamos ficando habituados a receber constantes novos estímulos, aos quais nós não precisamos prestar muita atenção. Resultado, nós vamos, sem perceber, treinando a nossa atenção para não conseguir ficar presa a um determinado estímulo durante muito tempo.
Eu me recordo, por exemplo, que na época da minha adolescência e no início da faculdade, eu conseguia ficar horas lendo livros. Eu lia um determinado livro de mais de 100 páginas num único dia. Eu conseguia manter a minha concentração naquele livro durante uma tarde inteira, durante um dia inteiro, praticamente. E hoje, se você me perguntar quanto tempo eu consigo manter a minha atenção num determinado livro, eu vou dizer para você que não passa de meia hora, 40 minutos no máximo. Já começa a me dar um pouco de sono, eu já começo a ter vontade de trocar de estímulo, ou seja, de sair do livro e mexer com alguma outra coisa, mesmo que seja ler outro livro, mas eu já sinto aquela vontade de sair daquele estímulo ao qual eu estou focado. Isso por quê? Porque, sem perceber, eu fui me habituando a ficar o tempo todo trocando de estímulos, por receber uma chuva enorme de novos estímulos o tempo todo, desde que eu comecei a mexer com a internet, mexer com o celular, mexer com aplicativos. É isso que foi acontecendo. E provavelmente isso acontece com inúmeras pessoas. A gente não percebe esse processo de deterioração da nossa atenção que vai acontecendo por conta do uso dos aplicativos. Ciente disso, o que eu faço? Eu percebo que eu estou com vontade de trocar de estímulo, eu percebo que há em mim um cansaço rápido em relação a um determinado estímulo, mas ciente de que esse processo foi condicionado pelo uso maciço, inevitável do celular, eu me forço a permanecer ali naquele estímulo. Eu me forço, eu invisto mais esforço naquela tarefa. A grande maioria das pessoas não faz isso. O que elas fazem? Diante do cansaço rápido frente a um determinado estímulo, elas simplesmente trocam. E aí chegam lá no consultório do psiquiatra dizendo: doutor, eu não sei o que acontece, mas eu não consigo me concentrar, eu acho que eu tenho esse negócio aí de TDAH. E aí, se o profissional de saúde mental se guia tão somente por esse documento aqui, pelo DSM-5, ele vai ser levado a pensar que a desatenção daquela pessoa tem a ver com as suas características psíquicas específicas e não com um processo de condicionamento pelo qual ela foi passando sem perceber. Então, por isso é muito importante fazer uma avaliação da gênese dessa desatenção. Muitos, eu diria talvez a maioria dos quadros de desatenção, sobretudo em adultos no mundo contemporâneo, são condicionados pela exposição a essa tecnologia atual, que nos invade com uma quantidade muito grande de estímulos sempre novos, estímulos breves, que vão pouco a pouco habituando a nossa atenção a ser frágil, a não conseguir se sustentar em um determinado estímulo único durante muito tempo. Então, do meu ponto de vista, esse seria o primeiro tipo de desatenção, uma desatenção induzida pelo contexto contemporâneo. Agora, a gente tem um segundo tipo de desatenção que eu chamaria de desatenção neurótica. Nós estamos o tempo todo, caso você não saiba, eu te falo aqui nesse vídeo, mas se você já acompanha aqui o canal há muito tempo, você já sabe disso bastante. Se você estuda psicanálise, você sabe disso de trás para frente. Nós estamos o tempo todo lutando dentro de nós mesmos com determinados desejos, impulsos, pensamentos, sentimentos. Por quê? Porque muitos dos nossos desejos, pensamentos, sentimentos, impulsos, eles não harmonizam, eles não são compatíveis com a imagem que nós queremos ter de nós mesmos. Então nós estamos enfrentando uma batalha interna constante. Ora, se eu tenho determinados impulsos, determinados desejos que são muito fortes, muito intensos, estão o tempo todo querendo se tornar conscientes, o tempo todo ali me incomodando, o que eu posso fazer sem perceber, de maneira inconsciente? O que eu posso fazer para evitar que esses desejos e esses impulsos penetrem na minha consciência? Ora, eu posso me tornar uma pessoa desatenta. Sim, porque uma pessoa desatenta não é aquela que não tem atenção. Não. Uma pessoa desatenta é aquela que não consegue focar a sua atenção. É aquela cuja atenção vai mudando de estímulo em estímulo o tempo todo, rapidamente. O desatento não é uma pessoa que está assim vagando. Não. A atenção dele está indo de um lugar para outro o tempo todo. Ela não foca.
É isso que é desatenção. É a incapacidade ou a dificuldade muito grande de focar. Para algumas pessoas, o foco pode ser uma tarefa muito perigosa. Por quê? Porque na hora que eu estou lendo um livro e eu foco naquela atividade, e eu fico naquela atividade durante meia hora, 40 minutos, 50 minutos, quando eu foco naquela atividade, eu estabeleço uma espécie de silêncio interno, porque eu estou focado apenas em uma atividade. Eu não estou variando. E nesse estado de silêncio interno, aqueles desejos, aqueles impulsos que eu não quero enxergar, porque eles não são compatíveis com a imagem idealizada que eu tenho de mim mesmo, naquele estado de quietude, de atenção plena, como diz o pessoal aí da terapia cognitiva, naquele estado de atenção plena num determinado estímulo, esses impulsos, esses desejos que eu não quero enxergar, eles podem encontrar espaço para se manifestar. Então, uma forma que eu tenho de evitar a expressão, de evitar a manifestação, de evitar o incômodo desses desejos e impulsos, é ficar variando a minha atenção o tempo todo, de um lugar para outro, de um lugar para outro, de um lugar para outro, de um estímulo para outro. Um estado tamanho de confusão interna dentro de mim, que eu evito que esses impulsos, desejos, fantasias, sentimentos que eu não quero enxergar, eu evito que esses conteúdos possam de alguma forma atrair a minha atenção, porque ela está o tempo todo variando, vagando, navegando por vários estímulos diferentes. Então, esse é o segundo tipo de desatenção que eu distinguiria, a desatenção neurótica. E o terceiro tipo de desatenção que eu mencionaria aqui seria a desatenção propriamente dita, que do meu ponto de vista é um indicativo, é um fenômeno indicativo do TDAH propriamente dito. Ou seja, daqueles casos em que de fato a etiqueta, o rótulo de TDAH deveria de fato ser aplicado. Porque aqui a gente está falando de uma desatenção que não acontece por motivos neuróticos e nem é uma desatenção induzida pelas circunstâncias, pela tecnologia. É uma desatenção provocada por uma insuficiência do aparelho psíquico da pessoa de dar conta de selecionar estímulos. Essa pessoa possui uma fragilidade psíquica, uma fragilidade no seu ego, como a gente diz aqui em psicanálise, uma fragilidade egóica que dificulta para essa pessoa a tarefa de selecionar estímulos. Então, não é que ela está querendo se proteger, está querendo fugir de determinados conteúdos internos. Não. E não é porque a atenção dela foi estragada, digamos assim, pelo uso maciço da tecnologia. Não. Essa pessoa deseja focar, mas ela tem uma espécie de deficiência no seu aparelho psíquico que a impede de focar, que a impede de se controlar também. Por isso ela acaba sendo muito agitada, por isso ela acaba tendo muita impulsividade. E por isso eu acredito que aqui a gente está falando do quadro de TDAH propriamente dito. Por conta dessa insuficiência egóica, que tem a ver com fatores genéticos, biológicos, mas tem a ver também com a infância desse sujeito, com o modo como esse sujeito é criado, tem muito a ver com a dificuldade do seu ambiente inicial de ajudá-lo a fortalecer a sua estrutura egóica para fazer essa seleção de estímulos. Por conta disso, o sujeito não consegue filtrar. Ou melhor, ele tem uma dificuldade muito grande para filtrar estímulos. E é para esses casos que eu acredito que a combinação medicamento mais psicoterapia é fundamental. O medicamento para servir como um paliativo temporário para uma diminuição dos danos provocados pela desatenção e a psicoterapia psicanalítica para que aquela pessoa seja capaz de fortalecer a sua estrutura egóica e aí dar conta de fazer essa seleção de estímulos no futuro sem a necessidade do medicamento. Se você quiser saber mais sobre essa concepção da desatenção e do próprio TDAH como sendo fruto de uma fragilidade egóica, de uma insuficiência do ego em dar conta de fazer a tarefa de selecionar estímulos, se você quiser saber mais sobre isso, eu recomendo para você a aula TDAH Considerações Psicanalíticas, que está lá na Confraria Analítica. Ah, você não conhece a Confraria? A Confraria Analítica é a minha escola de formação teórica em psicanálise.
Participando da Confraria Analítica, você ganha acesso a mais de 300 horas de conteúdo já disponível, 300 horas de aulas que a gente já tem lá na nossa escola, e há mais 2 aulas novas toda semana. Uma aula ao vivo que acontece toda segunda-feira às 8 horas da noite. Essas aulas ao vivo ficam gravadas, tá? E uma aula gravada mais curta que é publicada toda sexta-feira. Para participar da confraria, você não precisa investir milhares de reais como nesses cursos e plataformas por aí. A nossa proposta é tornar a psicanálise mais acessível para todo mundo. Por isso, você paga apenas uma mensalidade no valor de R$ 49,99, ou, se você preferir, você paga uma anuidade no valor de R$ 497. Para fazer a sua assinatura da confraria, conferir essa aula sobre TDAH, mais de 300 horas de conteúdo e mais 2 aulas novas toda semana. Para ter acesso a tudo isso, é só você fazer a sua assinatura clicando no link que vai estar aqui na descrição. É o primeiro link que vai estar aqui na descrição, beleza? Bom, e antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus 2 e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz. Nesse e-book eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que acontece num consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais, explicados de maneira clara, fácil e didática. Esse segundo e-book, pessoal, é praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica em formato de livro. Para você ter acesso a esses 2 livros digitais, basta clicar nos links que estarão aqui na descrição também. Bom, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever aqui no canal, não deixe de fazer um comentário, coloque aí, você sofre de desatenção? Você se reconheceu em alguma dessas categorias, dessas possibilidades que eu apresentei aqui para você? Será que a sua desatenção foi condicionada pelo contexto contemporâneo? Será que a sua desatenção pode ser neurótica? Ou será que a sua desatenção vem aí de uma fragilidade egóica e de fato você precisa de tratamento psicanalítico, de uso de medicamentos? Você sofre de desatenção? Coloque aqui nos comentários, eu quero ver como é que é a sua experiência. E claro, não deixe de compartilhar esse vídeo, tem muita gente que precisa ouvir isso daqui, gente. Então compartilha, por favor. Beleza? A gente se encontra então no próximo vídeo. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.